Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto, Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o art. 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o 1º do art. 2º do Ato Institucional N graus 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam Código de Processo Penal Militar, livro e título e capítulo único da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação. Fontes de Direito Judiciário Militar. Art. 1º. O processo penal militar reger-se pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Divergência de normas. Primeiro, nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Aplicação subsidiária. Segundo, aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais. Interpretação literal. Art. 2º. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Interpretação extensiva ou restritiva. Primeiro, admitir-se a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla do que sua intenção. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal. Segundo, não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando a. cercear a defesa pessoal do acusado, b. prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza, c. desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Suprimento dos casos omissos. Art. 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos, a. pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar, b. pela jurisprudência, c. pelos usos e costumes militares, d. pelos princípios gerais de direito, e, pela analogia. Aplicação no espaço e no tempo. Art. 4º. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código. Tempo de paz. E, em tempo de paz, a. em todo o território nacional, b. fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira, c. fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial, d. a bordo de navios, ou de quaisquer outras embarcações, e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente, e, a bordo de aeronaves e navios estrangeiros desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Tempo de guerra.
e, em tempo de guerra, a, aos mesmos casos previstos para o tempo de paz, b, em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira, ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações c, em território estrangeiro militarmente ocupado. Aplicação intertemporal. Art. 5º. As normas deste Código aplicar-se, a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, ICM prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Aplicação à Justiça Militar Estadual. Art. 6º. Obedecerão às normas processuais previstas neste Código, no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização de justiça, aos recursos e à execução de sentença, os processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar a que responderem os oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros, militares. Título 2º. Capítulo único da Polícia Judiciária Militar. Exercício da Polícia Judiciária Militar. Art. 7º. A Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições: a. Pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro, b. Pelo chefe do Estado, Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição, c. Pelos chefes de Estado, Maior e pelo Secretário-Geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados, d. Pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando, e, pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios, f. Pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados. G. Pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. H. Pelos comandantes de forças, unidades ou navais. Delegação do exercício. Primeiro, obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado. Segundo, em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado. Terceiro, não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Quarto, se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto. Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro. Quinto, se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem, de modo absoluto, a existência de outro oficial da ativa nas condições do terceiro, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar, e, se este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência. Competência da Polícia Judiciária Militar. Art.
Oitavo, compete à Polícia Judiciária Militar a apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria, b. prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas, c. cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, d. representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado, e cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código. Nesse sentido, f. solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo, g. requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar, h. atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido.